Capítulo 573, O caminho de um mestre de artes marciais. Tradução, do Corã Revisão, 0. O terceiro andar da Torre Polaris Divisora de Céus, área de treino. Desta vez, a área de treino em que Lin Ming se direcionou era, o conceito do fogo. A área de treino do conceito do fogo também custava um ponto de abate a cada 10 dias. Atualmente, Lin Ming tinha uma grande quantidade de pontos de abate, então ele poderia ficar aqui o tempo que quisesse. Ao entrar, havia uma vasta extensão de espaço. Na frente de Lin Ming, a terra estava cheia de rochas vermelhas escuras que se estendiam até o horizonte. Entre essas rochas, havia plantas desconhecidas crescendo. Todas essas plantas, sem exceção, exalavam uma energia de origem muito forte e pura. Não muito longe, havia uma corrente carmesim e turva. De longe, assemelhava-se à lava, mas, quando se aproximava, eles percebiam que ela era, na verdade, composta de energia de origem do fogo. Um vento quente e escaldante explodiu. Este calor em si era muito mais forte que a lava normal, era o suficiente para queimar diretamente a pele de alguém como uma batata frita. Este lugar é, um pouco semelhante ao reino místico da Divina Fênix. Quando Lin Ming entrou pela primeira vez no reino místico da Fênix Divina, ele também havia percebido o conceito do fogo através da meditação. Agora, ele repetiria essa experiência novamente. Este rio de energia de origem do fogo parecia simples, mas na verdade, cada onda, cada refluxo, continha a lei do fogo. Lin Ming sentou-se em uma pedra ardente flutuando no rio, entrando no estado de intenção marcial etérea. Ele investiu completamente sua concentração em compreender o conceito do fogo. Lentamente, Lin Ming submergiu profundamente nesse rio de energia de origem do fogo. Uma vasta energia de fogo fluía continuamente para o corpo de Lin Ming pelos seus pontos de acupuntura. Ela fez um caminho aleatório através de seus meridianos antes de descarregar através de seus poros. Um leve traço de essência e compreensão permaneceu no corpo de Lin Ming. Assim que Lin Ming entrou no rio de energia de origem do fogo, ele perdeu toda a noção do tempo. Calor ardente, este é na verdade o movimento da energia da origem do fogo. Quanto mais rápida esta energia, mais ela impacta e maior é a temperatura. Se eu puder estimular essa mesma situação com a verdadeira essência, então o poder do fogo também aumentará. Essa era uma parte da verdade que Lin Ming havia percebido antes. Mas agora, sentando-se através da meditação, sua compreensão desta verdade tornou-se ainda mais profunda. Lin Ming não sabia quanto tempo ele se sentou para meditar sobre isso. A lança divina do cometa roxo parecia sair do anel espacial como se tivesse uma mente própria. A energia de origem do fogo foi despertada pela árvore para-sol da chama sagrada, queimando brilhantemente. Uma lança disparou de novo e de novo. A energia de origem do fogo se moveu de todas as direções do corpo de Lin Ming, se fundindo na lança divina do cometa roxo. Com o apoio da árvore para-sol da chama sagrada, o poder cresceu para outro nível. Depois de tocar a beirada do limite do portão da cura, a resistência de Lin Ming aumentara muito, ele quase não sentiu fadiga. Ele não sabia quanto tempo ele dançou com a sua lança, mas lentamente, com o tempo, entendimento e compreensão penetraram em seu coração. Se eu puder combinar o conceito do fogo com a arte da alabarda da grande desolação, como isso seria? Se eu puder fundir o conceito do fogo e o conceito do trovão juntos, e então derramar isso na arte da alabarda da grande desolação, como seria isso também? Enquanto Lin Ming pensava nisso, seu coração se agitou. Ele estava impaciente em querer testar isso. Combinar qualquer um dos 5 elementos dos conceitos era incrivelmente difícil. Isso porque, falando normalmente, um artista marcial só teria um único tipo de atributo. Artistas marciais de atributo duplo quase desaparecerão. Mesmo se eles tivessem um corpo de atributo duplo, não seria fácil se eles desejassem fundir conceitos.
Mas Lin Ming tinha a semente do deus herege dentro dele e sua compatibilidade de fusão inata com o trovão e o fogo atingiu um grau aterrador. Por causa disso, essa impossibilidade podia se tornar uma possibilidade. Se ele apenas fundisse o conceito do fogo em sua lança, então ele seria capaz de criar um movimento no mesmo nível do perseguindo o trovão. Mas se ele fundisse o poder do trovão e fogo juntos, então ele naturalmente seria capaz de criar uma habilidade ainda mais forte. Só era preciso recordar a aniquilação fogo-trovão para saber disso. Mas, a aniquilação fogo-trovão era apenas a aplicação mais bárbara e primitiva do fogo e do trovão. Toda vez que Lin Ming usava, consumiria uma enorme quantidade de verdadeira essência. De fato, quando a aniquilação fogo-trovão explodia, a maior parte de sua energia era desperdiçada. Essa energia se transformava em ondas de choque que disparavam em todas as direções. Mas a quantidade que realmente atingia o inimigo era apenas uma pequena parte da força total. Usar aniquilação fogo-trovão apenas uma única vez gastaria pelo menos de 40 a 50% das reservas de verdadeira essência de Lin Ming. Esta também era a razão pela qual Lin Ming não ousava usar a aniquilação fogo-trovão. Ele só podia esperar até que uma batalha chegasse ao seu auge antes de usá-la como uma habilidade final. Caso contrário, se esse ataque falhasse, ele cairia em uma posição extremamente perigosa e passiva. Mas, se ele pudesse fundir os conceitos do trovão e fogo em sua lança, então nada disso seria um problema. Esta era uma aplicação de nível muito mais elevado da aniquilação fogo-trovão. Era um uso muito mais inteligente e requintado do que a primitiva aniquilação fogo-trovão. Se ele fosse capaz de usar essa habilidade, ele poderia até mesmo se livrar da aniquilação fogo-trovão no futuro. Lin Ming olhou para o lança divina do cometa roxo em suas mãos. Esta lança divina do cometa roxo foi feita a partir da união do bambu espiritual elétrico violeta e da árvore parasol da chama sagrada, ambos sendo tesouros no pico do grau terra de nível alto. Ele tinha conseguido esta lança há muito tempo, mas por causa dos limites em seu cultivo, ele não era capaz de usá-la com a sua maior capacidade e permitir que ela brilhasse. Mas agora era a hora. Com esta lança, ele seria capaz de aumentar simultaneamente o poder do trovão e do fogo, fundindo-os juntos. Era como se os próprios céus estivessem ajudando-o a fundir fogo e trovão. A arte da alabarda da grande desolação é um estilo que foi criado pelo imperador demônio e é o que mais lhe convinha. Se eu a usar, então será muito enfraquecida comparando com a sua verdadeira força. Mesmo assim, tenho compreendido muitas coisas sobre a arte da alabarda da grande desolação. Eu entendi o poder da torção, o poder da tração, o conceito do espaço, o conceito do tempo e, além disso, porque eu cultivei a arte da alabarda da grande desolação, meu próprio cultivo aumentou muito. Mas as técnicas de outros ainda são deles, elas não me atendem completamente. Vou pegar a arte da alabarda da grande desolação como minha base e combiná-la com a força do deus herege, criando um estilo que pertence ao meu próprio caminho de artes marciais. Quando Lin Ming tomou essa decisão, ele não percebeu que ele já havia inconscientemente entrado no caminho de ser um verdadeiro mestre de artes marciais. No reino divino, desde os tempos antigos, aqueles artistas marciais que realmente podiam se aproximar do pico das artes marciais tinham esculpido seu próprio caminho, criando sua própria estrada de artes marciais. Por exemplo, o Ancião Supremo, que havia criado o Rock Dourado quebrando o vazio, havia feito isso observando a batalha selvagem entre um Rock de asas douradas e um dragão verdadeiro. Então, usando 60 anos de reclusão a portas fechadas, ele finalmente criou a forma elementar do Rock Dourado quebrando o vazio. No entanto, como o Rock Dourado quebrando o vazio caiu nas mãos de Lin Ming, a velocidade foi reduzida em relação ao seu potencial total. Isto foi devido à compreensão limitada de Lin Ming quanto aos conceitos, bem como esta técnica de movimento não ser totalmente adequada para ele. Imitar os outros sempre significava que alguém chegou ao fim daquele caminho.
Os artistas marciais do continente da Queda do Céu defendiam os seus legados e as heranças que seus ancestrais deixaram para trás, considerando-os como os tesouros mais preciosos e valiosos. Mas sem evolução, esses legados declinariam lentamente, desaparecendo e degenerando em algo inferior. Essa também era a razão pela qual os legados das terras sagradas do continente da Queda do Céu geralmente duram de 10.000 a 20.000 anos. Mas, dentro do reino divino, as verdadeiras terras sagradas tinham heranças que duraram 1 milhão de anos, ou mesmo vários milhões de anos. Isso porque todos eles tinham talentos inigualáveis de sua geração. Essas eram existências altivas, arrogantes e elevadas que poderiam traçar seu próprio caminho pelas artes marciais, estabelecendo um futuro ainda mais brilhante através da fundação estabelecida por seus predecessores. Através disso, o legado dessas terras sagradas poderia subir para outro nível. No entanto, não se podia culpar os artistas marciais do continente da Queda do Céu por serem míopes. Estabelecer as próprias artes marciais era simplesmente muito difícil. Mesmo se alguém conseguisse criar algo no nível do poder divino de Acácia ou algum outro método de cultivo inferior, ele nunca se compararia aos recursos que os jovens heróis da elite do reino divino tinham e suas vantagens únicas e seu meio ambiente privilegiado. Originalmente, com o cultivo de Lin Ming e o ambiente de crescimento, era um absurdo dizer que ele poderia criar seu próprio conjunto de artes marciais. Mas Lin Ming tinha o cubo mágico e o cubo mágico tinha um suprimento infinito de memórias de fragmentos de almas que continham incontáveis métodos de cultivo, habilidades secretas e habilidades marciais. Usando isso como base e dominando essas habilidades através de seu próprio estudo, não seria um exagero dizer que as condições de Lin Ming eram muito melhores que as de qualquer gênio do reino divino. Se o antigo Lin Ming fosse comparado aos outros jovens heróis de elite notáveis de sua época, sua única vantagem seria a espessura da sua verdadeira essência. Em termos de força, métodos de cultivo ou habilidades marciais, ele seria muito superado pelos outros. Mas o atual Lin Ming estava muito à frente de qualquer outro talento jovem de sua idade. Não apenas isso, mas era uma diferença entre o céu e a terra. O atual Lin Ming não tinha pensado tão longe. O que ele queria fazer agora era fundir os conceitos do trovão e fogo em sua lança, bem como fundir os dois principais métodos de cultivo, a força do deus herege e a arte da alabarda da grande desolação. Tal fusão, mesmo que ele só fosse capaz de tentar um pouco, proporcionaria benefícios infinitos para o atual Lin Ming. Tio! Tio! No espaço vazio, a luz da lança ardia com chamas sem limites, tão deslumbrante quanto o sol do meio-dia. As sombras da lança se entrelaçaram no mesmo lugar, formando uma linda rede de luz sem uma única fenda. Em um instante, as chamas desaparecerão. A energia da lança transformou-se subitamente no poder do trovão. Arcos grossos de eletricidade passearam pela lança como cobras roxas, dançando de forma insana. Fogo. Trovão. Esses dois tipos de energias trocaram de um lado para o outro de novo e de novo, mais e mais rápido. A feroz selvageria do fogo e a extrema velocidade do trovão. Se ambas as forças pudessem ser fundidas, se poderia obter força e velocidade impressionantes, a força destrutiva deste ataque poderia ser imaginada. Lin Ming perdeu a conta dos dias que ele praticou, ou das inúmeras vezes que ele havia esgotado sua verdadeira essência, colocando-se em perigo. Mesmo assim, Lin Ming não disse mais nada. Ele só tiraria 100 cristais de sangue demoníacos de alta qualidade e revolveria a arte da alabarda da grande desolação, absorvendo a rica energia e a vitalidade do sangue. Em menos de 1 hora, sua verdadeira essência seria suplementada, mas uma grande quantidade de energia dentro cristais de sangue demoníacos seria desperdiçada. Mas Lin Ming não se importou. A razão pela qual ele usava tantos de uma maneira tão descartável era tudo para economizar mais alguns minutos ao retornar ao seu estado máximo, mantendo aquele leve indício de iluminação.
Pode-se dizer que esse era o custo de praticar dessa maneira. Afinal, Lin Ming obteve uma grande quantidade de cristais de sangue demoníacos depois de matar Hong Zung. Mas esses períodos de iluminação eram raros. Se ele perdesse uma vez, então quem sabia quando aconteceria da próxima vez? Assim, essa prática maluca durou vários meses. Os ataques de lança de Lin Ming continham um conceito inerente do trovão e do fogo que se ficavam cada vez mais se unindo. O chão sob seus pés já havia se separado. O rio ondulante de energia de origem do fogo já havia dobrado de largura. Vosh! Uma luz brilhante atravessava o céu como um sol nascente. A forma de Lin Ming desapareceu, integrando-se completamente na lança, tornando-se um ser todo orgânico completo. Ele era como um meteoro, impactando, avançando, destrutindo. Em um piscar de olhos, dúzias de milhas passaram debaixo dele. Lin Ming caiu no pico de uma montanha. A rocha derreteu. Um buraco de dúzias de pés de largura apareceu no pico da montanha, passando completamente pela montanha que tinha várias milhas de espessura. Através deste buraco enorme, pode-se ver pedras esmagadas e pingando lava quente seguindo por todo o caminho. Ao fundir o conceito do fogo neste ataque de lança e despejando toda a sua vontade e vitalidade sanguínea neste ataque, ele foi capaz de alcançar efeitos em um nível similar ao perseguindo o trovão. Lin Ming decidiu nomear este movimento perseguindo o sol. O que Lin Ming havia usado há pouco não era apenas perseguindo o sol, mas um ataque que também continha um pouco do conceito do trovão. Embora não tivesse se fundido totalmente, começou a tomar forma. Se ele continuasse a melhorar isso, integrando completamente os conceitos do trovão e do fogo juntos, então isso se tornaria o mais poderoso movimento assassino de Lin Ming, um que ultrapassava a aniquilação fogo-trovão. Não apenas isso, mas não consumiria muita verdadeira essência e, ainda mais especial, sua velocidade era extremamente rápida. Era basicamente impossível se defender contra este ataque. Lin Ming guardou a lança divina do cometa roxo. Enquanto ele olhava para seu próprio Dantian, ele murmurou para si mesmo: eu não notei, mas meu cultivo já atingiu o auge do nível intermediário do reino Xiantian. Só está me faltando um único passo antes de poder entrar no nível avançado do reino Xiantian. Nestes últimos meses de prática, meus benefícios foram muito grandes.